Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui é mais um Ausência de Tolerância. Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre um assunto que muita gente por aí imediatamente, quando eu falar sobre o assunto, alguém já vai dizer: ah, esse cara é militar, esse cara é opressor, esse cara é isso, esse cara é aquilo, tá, gente? Mas não é nada disso, tá? Hoje nós vamos falar sobre hierarquia e disciplina, tá? Essas duas palavras são a chave para a sociedade funcionar. Sem hierarquia e disciplina, a sociedade seria um caos, seria uma baderna, uma zona, tá? Seria o apocalipse na Terra, certo? E eu vou explicar isso para vocês agora, o porquê disso. Bom, para quem não sabe, o que é hierarquia? Hierarquia nada mais é que uma cadeia de comando, tá? Isso está em todas as áreas da sociedade, a hierarquia. É necessário ter, tá? É a cadeia de comando. Vamos imaginar uma cadeia de comando como uma pirâmide, certo? Onde o comandante geral, a pessoa que dá as ordens principais, está no topo, certo? A hierarquia é separada em níveis. Então nós temos o topo, onde tem o mestre, aquele que dá as ordens. Numa segunda parte da pirâmide, são aqueles que recebem as ordens dessa primeira parte e transmite, tá, essa ordem para o próximo nível da pirâmide. E assim sucessivamente, de acordo com os níveis que tem essa pirâmide. Isso se chama gestão, tá? Aí a pessoa acha: hierarquia é coisa de exército, Não, gente. Hierarquia é simplesmente gestão, tá? Vocês imaginem uma grande empresa tendo uma pessoa para controlar tudo. Ficaria louca, tá? É por isso que existe a gestão, a hierarquia. O presidente dá as ordens e as outras partes, os outros níveis vão distribuindo essas ordens para que fique um troço mais organizado. E a disciplina, tá? A disciplina é nada mais que um conjunto de regras, certo? Um conjunto de regras que servem para fazer com que uma determinada ação seja executada e que se chegue ao seu objetivo final. Isso, no caso, é a disciplina. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês simples, tá? Para quem não entende o assunto. Vamos fazer o seguinte: vamos dar um exemplo de uma Maria Fumaça. Eu acho que todo mundo já ouviu falar de Maria Fumaça. É aquelas locomotivas antigas que eram alimentadas a lenha, né? E ainda existem ainda, né? Aqui em Criciúma ainda existe Maria Fumaça. Não sei se ainda está funcionando, mas eu já vi uma outro dia passando. Bom, como funcionaria a hierarquia numa Maria Fumaça? O chefe dessa Maria Fumaça seria a locomotiva, certo? Um nível abaixo dela seria aquele vagão que vai logo atrás da locomotiva, que leva a lenha para ser queimada. Os outros níveis seriam os vagões que carregam grãos, os vagões que carregam carvão e assim sucessivamente, certo? Isso seria a hierarquia. E a disciplina seriam os trilhos, tá? Porque sem disciplina, ou melhor, sem os trilhos, essa locomotiva ia descarrilar. Ia haver um baita acidente. Outra coisa que se deve dizer é que hierarquia sem disciplina não existe.
Tá? A hierarquia não existe sem o acordo, tá? Sem o bom convívio entre os níveis, certo? Então, se faltar um nível, se um nível dessa cadeia de comando falhar, toda a cadeia falha, certo? Isso então seria a hierarquia. Eu vou dar um exemplo para vocês da hierarquia numa empresa. Então nós temos uma empresa onde nós temos o presidente. Esse presidente, ele dá as ordens para os seus diretores. Cada diretor, né, dá as ordens para os seus encarregados. Cada diretor pode ter vários encarregados, de várias seções. E cada encarregado tem vários funcionários, certo? Então é o seguinte, gente, na cadeia de comando, né, tudo que deve ser feito, as missões no caso, tá, como uma empresa, né, sempre parte de cima para baixo, certo? Sempre é assim, de cima para baixo. O presidente precisa alcançar um determinado objetivo, então ele vai passar essa necessidade dele para os diretores. Os diretores vão estudar, então vão ver o que é necessário fazer. Vão passar as missões para os encarregados e os encarregados vão então delegar funções aos seus funcionários. Tudo bem, até aí tudo bem. Então, para resolver, para executar alguma coisa, a linha de comando sempre parte de cima para baixo. Agora, no caso de algum problema, para resolver um problema, acontece o contrário. Para conseguir uma solução para um determinado problema, a cadeia de comando começa de baixo para cima, certo? Por que isso? Digamos um funcionário está trabalhando numa máquina, certo? E essa máquina não está funcionando. O funcionário não tem como consertar a máquina, ele não está lá para isso, ele está lá para utilizar a máquina. A máquina quebrou. O que ele vai fazer? Ele vai tentar resolver sozinho? Não. Isso não é responsabilidade dele. Ele vai passar para um nível maior, vai subir um nível. Porque a responsabilidade da produção ali, que aquele funcionário tem que prestar, é do encarregado. O encarregado então vai analisar o problema, vai ver, dá para chamar um mecânico, ali da própria fábrica no caso. Se o mecânico puder resolver, tudo bem, já fica por ali, né? Se o mecânico não pode resolver, é alguma coisa que tem que trocar, uma peça que tem que trocar, o encarregado ele não tem o poder de pegar e mandar buscar uma peça, não. Então o que ele faz? Ele passa para o nível superior, que é o diretor. O diretor então, se o diretor tiver essa autonomia, ele vai pegar, vai mandar buscar a peça para trocar, para botar na máquina e beleza, né? Agora, se é um problema, digamos, vamos dar um exemplo, problema de fábrica, tem que falar diretamente com o fabricante, tem que exigir que o fabricante mande uma peça nova, ou mande uma máquina nova, troque a máquina. Aí no caso, se o diretor não tiver essa autonomia, ele passa para o presidente. O presidente é que vai resolver isso, certo? Então isso que é uma cadeia de comando. Cada um tem a sua função determinada. Um não pode passar por cima do outro. Por exemplo, o funcionário não pode pegar simplesmente lá na casa lá na sala do presidente e dizer, ó, minha máquina está quebrada. O presidente vai olhar para a cara dele, tá, e o que eu tenho que ver com isso, cara? Tu tem o encarregado, tem o diretor e tu vai passar isso direto para mim. Eu tenho outras coisas para fazer. Que realmente tem. E todo mundo acha que o diretor, o presidente de uma empresa, ele está lá sentado, tomando seu cafezinho. Não, não é bem assim, gente. Para o presidente chegar no ponto que ele chegou, ele muitas vezes teve que trabalhar muito mais do que um simples funcionário. Tá? Por isso que eu digo, eu sou autônomo. Tá? Se eu for contar quantas horas eu trabalho por dia, tá? Porque eu sou programador, se eu for contar quantas horas eu trabalho por dia, eu já deveria ter me aposentado há uns 5 anos atrás. Eu estou com 50 anos. Tá? Porque eu trabalho no mínimo 12 horas por dia. 12 horas. Então não pensem que a vida de um presidente é fácil. A não ser, é claro, que ele já herdou a empresa do pai, sei lá, mas mesmo o pai teve que trabalhar muito para isso, né? O diretor, a mesma coisa, o diretor teve que ralar muito até chegar naquela posição que ele está.
O encarregado também, ele já trabalhou muito como funcionário para chegar naquele ponto de encarregado. E o funcionário, ele também um dia vai chegar no ponto de ser um encarregado, ou quem sabe até um diretor, desde que ele tenha disciplina. Aí é que vem o pulo do gato, disciplina. Tá? Porque a pessoa que tem uma disciplina rigorosa, executa tudo como tem que ser executado, faz tudo certinho, um dia ele vai ser reconhecido. E se o funcionário acha que não vai ser reconhecido, não está satisfeito com o emprego, eu digo o seguinte, cara, sai do serviço, pede as contas, tá? E se a pessoa já é uma pessoa com bastante experiência no assunto, monta sua própria empresa. Não digo uma empresa grande, mas uma empresa de fundo de quintal. Porque hoje em dia, gente, eu, por exemplo, eu fiquei desempregado há 10 anos atrás. Tá? Mas eu sempre fiz o meu trabalho por fora. Mesmo quando estava empregado, eu fazia meu serviço por fora. Aí a empresa que eu trabalhava fechou e eu nunca mais consegui um emprego na minha faixa, na minha faixa salarial que eu precisava. Né? Mesmo porque eu não fiz curso superior. Tá? Eu não fiz curso superior, eu devia ter feito, mas não fiz. Na época eu não pude mesmo. Tá? Mas hoje em dia eu trabalho por conta. Eu escolho meu horário de trabalho, se bem que eu trabalho muito mais que qualquer funcionário. Eu trabalho no mínimo 12 horas por dia. Então, gente, esse é o problema, tá? que todo mundo por aí se perde no caminho. Por não respeitar a hierarquia, achar que está sendo humilhado, achar que está sendo usado, tá, gente? Porque não gosta de hierarquia, não aceita ser mandado por alguém, não aceita receber ordem de alguém. Todo mundo recebe ordem de alguém, todo mundo. Tá? Aposto que um funcionário de uma empresa ele também dá ordem. Por exemplo, tem uma moça que vai lá, diarista na casa dele, ele vai dar ordem para ela. Ou ele vai dar ordens para o filho dele. Ou ele vai dar ordem para aquele que vai limpar o pátio dele. Então todo mundo nesse mundo, tá, dá ordens e recebe ordens. Tá? Isso se chama hierarquia. Tá? E quanto à disciplina, sem disciplina não se chega a lugar nenhum. Tá? Vou dar outro exemplo para vocês. Um exemplo bem simples, tá? Dois alunos, dois jovens que estão estudando para prestar um vestibular. Tem aquele aluno que é disciplinado. Ele chega assim, tal hora eu vou começar a estudar. E tal hora eu vou finalizar. Certo? Tal dia eu vou estudar tal matéria, tal dia eu vou estudar tal matéria. Se ele não fugir, tá? Se ele não sair dessa disciplina rigorosa dele, né, ele com certeza vai chegar, vai cumprir, tá, o seu intento, vai conseguir ser aprovado, com certeza. Tá? Agora aquele que não tem aquela disciplina rigorosa, tá, ele diz que vai estudar 4 horas uma determinada matéria, mas daí estudou meia hora uma determinada matéria, essa matéria é chata pra caramba, cara. Eu vou lá assistir uma televisão, vou jogar um pouquinho de Minecraft. Aí joga 2 horas de Minecraft, volta pro estudo, putz, essa matéria é chata, não, eu vou estudar outra. E assim vai. O que vocês acham que vai acontecer com esse rapaz? Ou essa moça? Não vai conseguir chegar, tá, ao seu objetivo final. Não vai. Tá? Então, gente, para tudo, tá, para tudo tem que ter disciplina. Disciplina rigorosa. Tá? Se você quer chegar a algum lugar, tem que ter disciplina. Tá? E aí a hierarquia vai existir sempre. Sempre existiu e sempre vai existir. Tá? A não ser que você não queira morar no planeta Terra. Tá? A não ser que você não queira trabalhar, né, de empregado. Enfim, se você quer montar uma empresinha, eu quero vender churro.
muito bem, compra uma maquininha, vai vender churro e não vai receber ordem de ninguém. Tá? Só que infelizmente é assim. Não digo nem infelizmente, porque é a realidade. Né? Todo mundo recebe ordem de alguém. Vai dizer que você aí, que está me assistindo de repente, vai dizer que nunca recebeu uma ordem da sua mulher. Você que é casado, nunca recebeu uma ordem da mulher. Marido, vai lá levar o saco de lixo na rua. Vai dizer que nunca recebeu uma ordem qualquer. Ou nunca recebeu a ordem do pai e da mãe para fazer alguma coisa. Então, gente, a hierarquia sempre vai existir. Tá? E se você se revoltar com isso, está ferrado. Né? Porque você nunca vai conseguir um trabalho, nunca vai conseguir trabalhar em nada, né? Porque sempre vai ter alguém que vai mandar em você. Como você também talvez mande numa outra pessoa. Tá? E a disciplina, você precisa ter disciplina para alcançar alguma coisa. Não tem jeito. Se você sair da disciplina, perdeu o caminho. Como a locomotiva ali, perdeu o trilho, descarrila e acabou. Né? Tudo destruído. Tá, gente? Então pensem bem nisso, tá? Pense bem nisso, porque isso é a base da sociedade. Tá? Se você quiser chegar a algum objetivo, quiser realizar alguma coisa nessa vida, tá? Não fiquem esperando por Bolsa Família, Bolsa Estudo, Bolsa aquilo, Bolsa aquilo. Lutem pelo que vocês querem. Tá? Deixem um pouquinho de jogar Minecraft lá na internet, ou ver videozinho do YouTube. Tá? Porque a vida é difícil, tá? É muito trabalhada. E se você um dia quiser deixar alguma coisa para os seus filhos, não digo muita coisa, mas pelo menos bons exemplos, né? Pelo menos dê bons exemplos aos seus filhos, que você pode chegar a algum lugar tendo disciplina e respeitando hierarquia. Tá? Hierarquia existe na família, existe no trabalho, existe na igreja, existe em todos os lugares. Tá? E a disciplina é necessária para que se chegue a algum lugar. Sem isso, não se chega a lugar nenhum. Tá, pessoal? Então, um forte abraço para vocês, tá? E até a próxima. Obrigado, tchau.